Afinal de contas, Luciano Juba, que assinou pré-contrato com o Bahia, vai poder jogar ou não o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023? Vamos trazer aqui mais uma informação sobre essa situação, falar sobre a preparação para os próximos jogos, falar sobre divisão de base, fim da terceira rodada do Brasileiro Sub-20. O Bahia se firma na liderança do campeonato e também sobre outras coisas muito importantes. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal. Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal. Claro, cara, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante para a gente. Vamos começar o nosso plantão com informação sobre base. A gente gosta de trazer e acha necessário trazer informações mais profundas sobre as divisões de base do Esporte Clube Bahia aqui no canal. E a galera da base do Esquadrão atualizou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20. Inicialmente, o campeonato se divide em 2 grupos de 10 times, Grupo A e o Grupo B. O Bahia está no Grupo B e assumiu definitivamente, após o final dessa terceira rodada, a liderança do seu grupo. O Bahia estava disputando posição com a equipe do Grêmio. O Grêmio foi derrotado ontem por 4-2 para a equipe do Cruzeiro, que subiu ali para a 4ª colocação. E agora o Bahia é o líder do seu grupo no Brasileiro Sub-20. O próximo desafio da molecada é contra a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, na próxima quinta-feira, tá? Transmissão responsável pelo Atlético Paranaense. Ao longo desses dias a gente vai trazer aí mais informações, link para você poder acompanhar, para você poder assistir, prestigiar a nossa base, que começou muito bem o Brasileiro Sub-20 e que vem fazendo de maneira geral aí, apesar de algumas ressalvas, né, um bom trabalho. O time Sub-20 tem sido escalado com equipe alternativa para jogar o Campeonato Baiano, que está acontecendo em paralelo ao Campeonato Brasileiro. Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, o Bahia segue se preparando para prioritariamente a decisão do próximo domingo pelo Campeonato Baiano contra a equipe do Jacuipense, apesar de amanhã ter jogo aí pela Copa do Nordeste contra o time do CRB. E olha aí o que foi postado. Bom dia, nação. Jogadores chegando ali para o auditório para ver imagens do próximo adversário. A gente percebe um clima mais descontraído, mais leve, mais tranquilo. André chegando junto com o Daniel aí resenhando. Olha aí. Isso aí vai ter cortado, Bom dia, bom dia, bom dia! Olha aí, resenha de David Duarte com o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart chega gritando bom dia ali. Daniel resenhando com André e com Marcos Vitor. Clima leve, tranquilo, que siga assim e que os resultados continuem positivos para que as coisas possam fluir cada vez mais no dia a dia. Gente, vamos lembrar do passado agora? Olha a lembrança que Elton Serra trouxe através de uma informação bem interessante. A Scioli, aquele zagueiro do Bahia, que foi revelado no Esquadrão de Aço no início desse século, né? Se destacou com aquela geração bem promissora da Copa São Paulo e tudo mais. Assumiu o comando do Santa Clara até o fim da temporada, é o único brasileiro na Liga Portugal e um dos únicos técnicos estrangeiros da elite portuguesa. O outro é Roger Schmidt, alemão do Benfica. Bacana a informação, eu nem sabia, cara, que a Scioli estava atuando como treinador, como técnico, e tá bem, né? Tá jogando uma liga interessante, né, de Santa Clara, e enfim, boa sorte para ele no desenvolvimento do seu trabalho até o final da temporada. Gente, vamos falar sobre Juba. A atleta assinou pré-contrato com o Bahia, segundo informações do Globo Esporte, da Camila Alves, a gente já sabe disso, já relatamos, batemos muito nisso ao longo dos últimos dias aqui no canal. Nosso querido Ulisses Gama trouxe a apuração de que ele, mesmo assinando com o Bahia um pré-contrato, só podendo vir em setembro, poderia jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Nosso querido amigo Felipe Luna, né, jornalista que cobre de perto a equipe do esporte, negou, disse que não. Vamos ver a explicação dele no seu canal do YouTube. Falando sobre o Juba agora, tá? O que foi falado, tá? E eu não vou citar nome aqui do repórter que falou, do jornalista, porque eu não gosto de falar de ninguém, mas saiu essa informação em vários lugares, que é o seguinte, falando que
se o Juba ele vai para o Bahia. Vamos supor que agora o Juba já tem um pré-contrato assinado com o Bahia. Né? Vamos partir desse ponto de que isso é verdade. Ele está assinado e vai para o Bahia. Aí ele chega lá dia 1º de setembro. Como ele assinou, segundo as informações que estavam saindo, você vê a loucura que é a bizarrice. Como ele estava saindo, ele estava assinando o pré-contrato, antes da janela fechar, ele poderia se cadastrar e jogar a Série A pelo Bahia, supostamente a partir de setembro. Então, vamos entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Vamos lá. Se o Juba, de fato, ele assinou o pré-contrato e agora ele está com um contrato com o Bahia, só esperando acabar o vínculo dele com o Sport para ir jogar na Bahia, ele é jogador do Bahia. Agora, existe uma diferença entre o cara ser jogador do Bahia e o cara ser inscrito na competição. Isso são coisas totalmente diferentes. Vamos supor que eu fui contratado pelo Sport. O Sport não tá maluco, né? Mas vamos me contrataram lá para a zaga do Sport, pesadão todo, né? Mas eu fui contratado agora, só que por um erro, eles esqueceram de me cadastrar na Copa do Nordeste, que acho que foi segunda-feira passada, ou era até hoje que tem que fazer a inscrição, agora eu não lembro. Vamos supor que passou a inscrição. Mas como eles me contrataram antes, eles já podem me colocar na Copa do Nordeste? Não pode, não faz sentido. Eu preciso ser inscrito na competição até a data que a competição dá máxima. Se a data máxima seria hoje, dia 20 de setembro, então amanhã eu já não posso estar inscrito. A não ser que aconteça o que aconteceu na própria Copa do Nordeste, né? Eles já adiem, por exemplo, o campeonato, a janela de transferência, acho que acaba em julho. Acho que é dia 30, 31 de julho, não me recordo agora. A segunda janela de transferências no Brasil. Mas vamos supor que a CBF mude e altere para o dia 2 de setembro. Então, beleza. Se a CBF fizesse algo desse tipo, como a data fecha dia 2 e ele estaria entrando no Bahia dia 1, aí ele poderia ser inscrito. Mas se ele não tem esse vínculo com o Bahia ainda, ele não pode ser inscrito. Ele tem um pré-contrato. Então, quando ele tem um contrato realmente em definitivo, ou por empréstimo, ou que lá que seja, mas que ele esteja jogando de fato no Bahia, esteja apto para jogar, saia no bid, aí ele pode ser inscrito nas competições. Então, como o Juba, ele supostamente se apresentaria no Bahia dia 1º de setembro, ele não pode jogar nenhuma competição no Brasil, porque a janela fecha de fato. Então, quando fechou, acabou, irmão. Não tem o que se fazer mais. Ele só vai poder jogar ano que vem, dentro do cenário que está nesse momento. Então, por que é importante falar isso? Porque acaba iludindo, por exemplo, até para o torcedor do Bahia, pô. O cara, não, tá tranquilo. Vamos confiar que o cara vai vir e ele vai jogar em setembro com a gente, e não vai. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nem sei de onde esse cidadão tirou esse tipo de informação, mas não faz o menor sentido, tá? Não faz. Existiam algumas brechas que aconteceram, pelo que eu me lembro, ano passado, para jogadores que estavam vindo da Ucrânia, porque estava tendo guerra e tudo mais. Tirando isso, irmão, não tinha nenhuma outra situação que pudesse fazer o jogador ser inscrito. Tanto que o Sport até precisou escrever alguns jogadores, teve que correr até o último dia para contratar, e na época contratou, acho que o Fabinho, o Eduardo, não lembro se tinha outro jogador, tem até o Luan que estava para vir, acabou não concretizando nada, do Corinthians, queria vir para o Sport, mas eles correram para fechar na última data, o Labandeiro, eu acho que foi. Porque se eles corressem e passasse aquela data, já era, não tinha nada que fizesse com que os jogadores fossem inscritos. Então, assim, torcedor do Sport, torcedor do Bahia, isso não existe, tá? Isso é uma inverdade, essa informação não faz o menor sentido. E detalhe, tá, gente? Não precisa ser jurista para entender isso, não. Mas o STF não tem nada a ver, irmão. Isso é muito simples. Se passar da data, não pode escrever. Qualquer campeonato dessa forma. Então, se acaba em julho e ele se apresentaria dia 1º de setembro, ele não poderia jogar. Então, eu quis fazer esse vídeo para falar sobre isso. Não é nem para falar sobre ninguém, mas só para o torcedor não ficar desinformado, sabe? Ficar empolgado com situações que não é verdade, tá bom? Mas eu quero ver a tua opinião. Deixa aqui tua opinião no vídeo sobre esse assunto. Deixa a opinião também sobre a sede do Sport. Tá aí, rapaziada. Abraço pro nosso querido amigo aí, Felipe Luna, que cobre de perto a equipe do Sport, trouxe a informação sobre a situação de Luciano Juba. Uma possibilidade que não está descartada, tá, gente, é do Bahia chegar a um acordo com o Sport agora que o atleta já assinou o pré-contrato com o Bahia, e provavelmente o Sport já tem ciência disso, para poder trazê-lo agora, né, pagar uma diferença para poder trazê-lo agora. O Bahia ofereceu R$1,5 milhão para o Sport, e o Sport negou, né? Não quis negociar o atleta por esse valor. Mas agora que já tem um pré-contrato, quem sabe essa conversa não avança, né? Tá nas mãos de Yuri Romão, o presidente do Sport, para definir se
Vale mais a pena ter um Luciano Juba contribuindo no contexto, no cenário de reta final de Copa do Nordeste, no cenário de começo de Campeonato Brasileiro da Série B ali até agosto, ou vale mais a pena ganhar uma grana com um negócio que no final das contas não vai gerar retorno financeiro? Enfim, fica aí a dúvida, fica aí o questionamento. Para poder encerrar o nosso plantão tricolor de hoje, vamos trazer aqui uma informação relevante, importante, interessante sobre um provável novo reforço do Bahia, o Tassiano. César Luiz Melo cravou que o atleta será contratado pelo Bahia, será reforço do esquadrão. A gente, inclusive, relatou isso em um dos vídeos do dia já no canal. E o Rodrigo, abraço para ele que acompanha aí de perto o canal, ele falou: Tassiano vai realizar seu desejo de conhecer a torcida do Bahia no estádio e a Fonte Nova, né? Isso mesmo, Tassiano ganhou uma Copa do Nordeste e o carinho da torcida do Bahia sem nunca jogar nenhum jogo na Fonte Nova e nenhum jogo com público. Teve um público bem reduzido na decisão lá contra a equipe do Ceará no Castelão e também em Pituaço, né, por conta daqui dos conselheiros e tudo mais que acabaram sendo selecionados. Mas a torcida mesmo acabou não se fazendo presente na época, não podia por conta da pandemia. Ele ficou pouco tempo no Bahia, mas guardou um carinho grande do torcedor, ganhou o Copa do Nordeste, que ele falava que era um sonho, era um desejo dele como nordestino, fez a sua história por aqui e acabou saindo sem ver uma partida com a Fonte lotada ou uma partida na própria Fonte Nova. E agora, se realmente se concretizar essa negociação, ele vai ter essa oportunidade. Bacana essa informação, legal, tomara que seja motivador a mais para Tassiano. Tá, gente, é isso, este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?